Dezembro parece que teve 397 mil dias em apenas um mês e eu vou te explicar como é que foi que aconteceu isso. Bom, dezembro, mês de prova, né? Novembro eu já tava fazendo prova, vocês sabem, mas não eram as minhas provas principais, então o foco era todo em dezembro. Dezembro foi muito bom porque eu consegui estudar mais, eu consegui dar aquele gás, aparar algumas arestas que tava, algumas não, várias arestas. E uma coisa bem legal que teve esse mês foi que eu já contei pra vocês que eu ia fazer o Medfoco, né, e tudo mais. Diferente do ano passado, o Medfoco ano passado ele foi todo virtual, então vocês pegavam o simulado, fazia, assistia as aulas, tudo, né, ali em casa. Mas esse ano eles tiveram uma diferença e eu achei bem legal que antes da prova, tanto da USP quanto do SUS, eles fizeram aulas presenciais. E isso foi muito bom. Eu gosto muito de aula presencial, eu funciono muito com aula presencial, então foram 2 dias de aula prévia, né, à prova, então teve primeiro a aula da USP São Paulo, e aí eu fui pra São Paulo, fui assistir as aulas e foi muito legal, foi uma aula bem cara da USP mesmo, e realmente, assim, valeu muito a pena ter ido presencialmente, assim, porque ela foi gravada e aí a galera teve acesso a essa aula no dia seguinte. Mas ter ido lá presencialmente, assistir a aula, né, ter toda aquela vibe, né, do anfiteatro e tal, nananã, eu acho que anima um pouquinho mais a gente, principalmente véspera da prova, que tá todo mundo tenso, tá todo mundo, ai meu Deus do céu, descabelado. Eu tinha vindo de 2 outras provas, eu fiz um final de semana que eu fiz a Unesp e fiz a prova do Ana Costa aqui em Santos. Então, assim, eu fiz 2 provas seguidas, né, na mesma batida. A prova da Unesp foi no sábado, então eu fiz a prova sábado à noite pra fazer a outra prova no dia seguinte, cedinho de manhã. Então essa dinâmica, ela fica bem, né, cansativa. E aí foi bom que deu uma animada, assim, sabe? E aí eu não precisei assistir aula em vídeo, porque eu cheguei à conclusão de que a aula em vídeo pra mim, gente, não funciona. Funciona, né, mais ou menos, mas eu realmente tenho uma diferença no meu rendimento da aula presencial e da aula em vídeo. E aí assisti essas aulas e foi muito legal. Mas a minha percepção das provas, gente, só pela misericórdia, assim, eu acho que foi um ano bem atípico, então eu nunca tinha feito, né, pra valer as provas, por exemplo, da Unesp, e que são feitas pela banca da VUNESP, então pra mim era uma coisa nova, eu não tinha treinado com essas provas previamente, nos outros anos, enfim. E aí, esse ano eu resolvi, né, como eles pegaram a banca, eles agora são a banca que faz a prova do SUS São Paulo, falei: "Não, vou ter que treinar, vou ter que fazer a prova". E aí, por isso até que eu me inscrevi na prova da Unesp, pra treinar mesmo mais para o SUS, sabe, pra ter uma ideia, né, assim, ter a carinha da prova, o perfil ali, né, na hora da cobrança da prova, a organização da prova, porque isso também faz diferença. Tem algumas provas que são muito mais chatas, então quando era a banca da Quadrix, gente, eles eram muito, muito chatos, assim, não podia nada, não podia, assim, sabe aquela bique que todo mundo usa? Essa bique aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu nem tenho ela porque eu peguei trauma dela, assim, era minha bique favorita, uma que tem o caninho amarelo, sabe, no meio. Não pode porque, né, é colorido no meio. Vai entender, né? E aí só pode a caneta de corpo transparente, aquela coisinha até que meio básica, assim, né? Que todas as outras também exigem, mas todos os lanches do lado de fora, né? Do saquinho, enfim, aquela chatice. E era uma banca meio chata na aplicação da prova. E aí eu não queria passar perrengue com a Unesp, então eu me inscrevi pra prova da Unesp pra eu ter essa noção. E aí foi muito bom, porque eu entendi, né, ali, e até porque, por exemplo, o cartão de resposta da Unesp era todo quadradinho. E, gente, eu não estava acostumada a preencher quadradinho. Você pode pensar que é uma coisa boba, mas na hora que você tá ali na pressa preenchendo o cartão resposta, isso faz diferença. Então, foi legal pra eu testar nesse modelo. E aí eu fiz a aula presencial da USP e adorei. Achei que foi muito boa, me deu uma bagagem, assim, me deu aquele ânimo, porque eu vim, né, dessas 2 provas na sequência, então eu estava meio
desanimada, barra cansada, né? Então me deu um gás ali nessa última semana. Até nem fui pros plantões da semana véspera da USP, fiquei em casa, fiquei estudando. Foi semana do meu aniversário e mesmo assim eu não quis saber, eu fiquei estudando em casa. A única coisa que eu foi pra dar aula mesmo. Aí eu dei aula e porque já era o último dia também dos meninos, então não ia faltar. Mesmo sendo meu aniversário, eu fui, foi muito legal. Eu acabei fazendo uma palestra pro pessoal da Liga de Cardio. Então eu fiquei lá de manhã até a noite mesmo. Assim, acho que eu saí de lá umas 9h30 da noite. E aí, no dia seguinte, eu tinha essa aula lá em São Paulo. Então, eu fui dirigindo. Foi uma experiência legal, assim, sabe? Eu saí de lá, assim, bem animada. Não saí de lá cansada. Eu achei que eu ia sair de lá, assim, ai meu Deus, sabe? Deixei todas as minhas energias lá. Muito pelo contrário. Eu saí de lá muito bem, então me deu aquele up, aquele ânimo pra poder fazer a prova, sabe? Aí sábado eu descansei, aproveitei que era sábado, e aí domingo fui pra prova. Prova da USP eu achei só assim, ela é bem previsível, ela não costuma ser tão fora da curva, não tem muita surpresinha. Esse ano teve algumas mudanças, assim, teve algumas coisinhas mais diferentes, mas nada fora do que a gente já esperaria da USP. Uma prova muito bem organizada, assim, tava muito cheio no local onde eu ia fazer prova. Era perto de um centro de convenções, então o trânsito tava um caos, então sempre saia mais cedo pra fazer a prova. E aí aquele caos de trânsito e tal, mas consegui chegar, tudo bem, tranquilo. E a organização em si foi muito boa. Então, assim, pra entrar na sala, o pessoal tava organizando muito direitinho, não teve muito estresse, sabe? E a sala tava bem cheia, prova da USP, né? Mas ainda assim tinha ar-condicionado, tava super iluminada, tava uma sala arejada, então foi uma sala confortável pra se fazer a prova. Porque, por exemplo, no final de semana anterior, que eu fiz a prova do Ana Costa, gente, uma prova péssima, super desorganizada. Teve gente que a gente teve que esperar. Pra vocês terem ideia, eu nunca vi isso na minha vida. A gente teve que esperar uma candidata que foi pro local de prova errado. E aí eles falaram pra gente esperar pra ela chegar onde ela tinha que chegar. Tá bom pra vocês? Não tinha mesa, então era cadeira tipo de auditório, que não tinha aquele braço, sabe, de escrever. Que, por exemplo, as mesas do auditório as poltronas do auditório do médio grupo são poltronas de auditório, mas elas têm um bracinho que você puxa e vira uma mesinha. Então, é super confortável, justamente, né, porque as pessoas estão ali estudando, enfim, né, tem que escrever. E aí, na prova do Ana Costa, era só aquela poltrona, com braço normal. Deram uma prancheta pra gente apoiar a prova. Então, assim, ficava você, a prancheta, assim, sabe? Tentando equilibrar, assim. Eu sou pequenininha, não tinha como apoiar no colo. Eu tive que ficar fazendo a prova de perna cruzada, assim, na pontinha do pé, pra ela tentar ficar um pouquinho mais alta, assim, pra não me incomodar. Por quê? Porque de um lado já tinha uma pessoa, do outro tinha outra pessoa. Então, assim, gente, achei péssima a prova. Assim, nesse quesito organização. Tinha o ar-condicionado na sala, mas ele ficava assim, direto, sabe? Super direcionado em uma galera e não dava vazão pro outro lado da turma, enfim. Foi bem. O pessoal, na hora de distribuir a prova, tava confuso, porque tinha prova tanto de acesso direto quanto de R. Então, deu uma confusão lá, prova de quem e tal. Enfim. Achei bem amador, assim, a aplicação da prova deles, mas enfim, passou. E então, comparando essas duas provas, né? A prova da USP foi o céu, assim. Foi super organizado, entramos com calma, sabe, assim, todo mundo já sabia o seu lugar. E sem estresse, tinha relógio, o que é maravilhoso. Eu não sei qual é a dificuldade das outras bancas de terem um reloginho de parede daquele simples, igual da USP, cara. Era um reloginho assim normal, sabe? E aí todas as salas tinham aquele relógio e cada candidato vê a hora por si só. Não faz o menor sentido. Em pleno século XXI, a gente tem que ficar olhando a hora no papelzinho, sabe? Anotando no quadro. Enfim. Eu acho que é uma prova muito cara, todas elas são, pra gente ter uma estrutura tão amadora quando a gente vai olhar, assim, na questão de estrutura de prova. Mas a USP, parabéns, nota 10. Terminei a prova da USP ainda bem cansada. No dia seguinte eu tava meio esgotada, assim, sabe? Porque foi uma bateria de provas, assim, vários finais de semana seguidos, então eu já tava meio cansada. Era uma prova importante pra mim, então, assim, o emocional da gente fica meio assim, né, abalado. Mas deu tudo certo. E aí eu já tinha, não deu nem tempo de chorar direito, sabe, assim, de ter que, a adrenalina
teve que voltar rápido, porque no final de semana seguinte já tinha a prova do SUS. E aí tinha a prova do SUS São Paulo e o Medfoco do SUS São Paulo. E aí eu fui de novo, foi Natalinha dirigindo pra São Paulo. Eu achei que ia ser mais cansativo, sabe? Ter que subir a serra, assistir a aula, voltar, enfim. Mas não foi tão cansativo assim, não. Eu acho que eu entendi, me adaptei bem. Mesmo indo sozinho, o trânsito de São Paulo não me assusta, não. Consegui fazer a aula, mais uma vez, aulas muito boas. E assim, a prova do SUS, como teve essa troca de banca, a gente ficou naquela, né? O que a gente espera dessa prova, né? Como é que ela vai vir? Vai vir mais parecida com o que era antes, ou vai vir bem parecida com a VUNESP? Porque tem várias outras provas que fazem, a VUNESP faz outras provas também. Então, assim, Einstein foi assim, enfim. E aí a gente ficou naquela, né? Como é que vai ser o perfil da prova do SUS? E aí, continuei treinando, fiz as provas, né? Mais parecidas, fiz as provas antigas do SUS, mas eu fiz as provas também da banca nova. Então, assim, como o Einstein também foi para essa mesma banca, eu fiz o Medfoco do Einstein, eu fiz o simulado, eu vi a prova. Então, fazer tudo isso não garante que a gente, obviamente, vai chegar lá e vai encontrar a mesma prova. Mas já dá uma ideia das maldades que a gente pode encontrar. É óbvio que eu acho que daqui pra frente a prova do SUS ela vai começar a ter a carinha mais, né, uma personalidade mais palpável. E como são as primeiras aplicações da prova nesse novo formato, a gente ainda vai se adaptar e entender como é que eles vão seguir daqui pra frente. Mas pra quem, né, tá começando ali nessa banca nova, é tudo novo, mas é novo pra gente e novo pra todo mundo. Acontece que é uma prova muito grande, é muito grande. Faz gente do estado inteiro de São Paulo, vem gente do Brasil inteiro pra fazer essa prova. Então, assim, é uma prova muito importante. Tem vários hospitais nessa banca, né? Então, assim, hospitais que são muito bons, são referência. Então, uma galera quer prestar prova pro SUS São Paulo. E por isso que é tão importante a gente tentar ter uma preparação cada vez mais diferenciada, porque todo mundo tá se preparando muito bem. Tá todo mundo fazendo algum cursinho, todo mundo fazendo alguma mentoria, alguma coisa diferente pra poder ter um desempenho muito melhor. E então a gente tem que começar a se diferenciar realmente. Fazer o Medfoco foi realmente muito importante, porque assim, tirou de mim vários medos, me fez aparar algumas arestas, me colocou ali realmente no foco de algumas coisas que eram a cara de cada uma dessas bancas. E o SUS foi muito bom, porque a gente viu que a prova veio completamente fora do padrão que a gente estava esperando. Né, assim, que era antigo do SUS, isso a gente já sabia. Então, não adianta ficar chorando. Teve gente, meu Deus, a prova mudou. Claro que ia mudar, gente, a banca mudou. Então, a gente não pode ficar esperando que ia vir a mesma coisa. Não ia vir, né? Se você foi pra prova com essa expectativa, desculpa, você criou a expectativa errada. Era melhor ter criado um cacto, entendeu? Sendo bem sincera, assim. Mas a gente esperava que ia mudar, mas a gente não esperava que ia ser tão fora da curva. E eu achei que isso foi o ruim da prova do SUS, sabe? Ela foi uma prova fora da curva, foi uma prova que foi muito diferente. Mas como eu já tinha feito as outras provas, eu acho que eu peguei, assim, um pouco dessa chatice da VUNESP. E aí eu entendi mais ou menos como é que era a prova. E aí fui. A minha sorte foi que eu comecei na ordem da prova. Então, eles vieram com clínica primeiro e terminavam com preventiva. Preventiva, eu sou muito boa em preventiva, mas eu não gosto de começar por ela. Porque eu sempre acho que vai ter mais texto, que eu vou ter que ler mais. E aí eu prefiro fazer, então, as outras questões. Então, eu comecei por clínica e já comecei dando errado. Clínica tava muito fora da casinha, gente. O que foi a prova de clínica? Tudo bem que quando eu abri a clínica, eu já imaginava que havia umas questões mais chatinhas. Mas veio chata além da média, além do que eu esperava. E aí, quando eu cheguei em cirurgia, que eu só vi hemorragia digestiva, hemorragia digestiva, hemorragia digestiva, hemorragia digestiva. E eu fiquei olhando assim, gente, para que? Eu acho que eu tô na prova errada, se é R mais pra, sei lá, né, gastro. Porque, enfim, ficou bem monotemática. E eu acho que isso é muito ruim. Porque você não consegue calibrar muito bem os alunos. Porque uma coisa é você fazer uma questão bem difícil de um tema. E você ter outros temas ali diversos, né? Mas eles focaram só nisso e dali eles foram, sabe? Os enunciados muito mais rebuscados do que a gente tá acostumado. Um enunciado que vinha com muita informação. Mas muita informação, assim, que no final das contas... E aí você ficava assim, tá bom, e agora? Né?
Enfim, não curti a prova, não achei que foi bem feita. Esperava muito mais da prova. Mas não dá pra ficar a gente chorando no leite derramado. O que eu gostei muito foi que, assim, a gente viu muitos temas que estavam no Medfoco, tanto no simulado quanto na aula presencial, eles estavam na prova. Por mais que não tivesse, né, exatamente, o objetivo do Medfoco não é te dar a questão, é te, né, lembrar daquele tema e fazer você, opa, isso aqui pode ser que caia. E aí você dá uma aprofundada nisso, revisa alguns tópicos que são mais decoreba, enfim. E foi assim que eu fiz e deu super certo. E eu acho que me ajudou muito, foi essencial ter feito. Resolveu salvar a lavoura? Não sei, gente, não sei, porque no final da prova eu estava esgotada. Eu saí da prova, consegui fazer no tempo ok, fiz num lugar que tava lotado, tinham 300 Natálias dentro da mesma sala que eu, só tinha Natália na minha sala. E assim, era muita gente, tanto que assim, no meio da prova eu comecei a ver que elas fizeram uma lista pra galera ir no banheiro, no quadro. E aí eu vi que, tipo assim, eu não tava nem com vontade, mas eu vi que tinha tanta gente na fila que eu pensei, se eu deixar pra ir na hora que eu tiver vontade, eu não vou conseguir segurar, ou eu não vou conseguir ir porque a prova vai acabar. Então, já levantei minha mão, pedi pra colocarem meu nome, e foi ótimo, porque aí quando realmente me chamaram, eu já tava ali com uma vontade no banheiro, e beleza, dei uma esparecida, foi entre uma área e outra, então foi muito bom, assim, porque eu deu aquela respirada, andei um pouquinho, e aí consegui tocar o resto da prova. Mas foi bem caótico, assim, nesse sentido de muita gente no mesmo lugar, fila, e fila, assim. Tanto que a fila pra entrar na sala demorou pra caramba pra gente entrar e conseguirem se organizar. E aí era tanta gente que eles não estavam nem conseguindo fazer a fiscalização de forma adequada, sabe assim? Tinha gente com aqueles coffee bats na mão, enfim, que o pessoal distribui ali na porta da prova, sabe? Todo mundo lendo aquilo dentro da aula, da sala, sabe? Enfim, perderam um pouquinho esse controle, porque era muita gente. E aí, começamos a prova na minha sala, a gente não teve nenhum problema assim a mais. A gente, graças a Deus, estava bem longe do estádio e dos lugares de comemorar o jogo do Corinthians, porque teve gente que ficou do lado do estádio, então assim, coitados, só pela graça. Minha sala tinha ar-condicionado, tava bem arejada, então assim, né, não teve nenhum problema estrutural, mas assim, chatinho de fazer. Mas, de todo jeito, saí da prova, assim, esgotada. Tudo que eu tinha eu deixei naquele papel. E aí, quando eu cheguei, assim, encontrei o Leandro, ele... E aí, como é que foi? Eu falei assim, não me pergunta. Não me pergunta da prova. Tanto que com a gente foi de carona uma amiga minha, a Bia, que também ia fazer a mesma prova em locais diferentes, mas a gente foi super animada, conversando e tal. E aí a gente tinha, no final do dia, à noite na cidade ia ter um negócio de Natal com Papai Noel e tal, não sei o que. Eu sou super empolgada com o Natal, então assim, fiz super planos. Falei, Bia, vamos, depois da prova, falei, isso, vamos esparecer e tal, vamos lá ver. E, gente, eu falei, Leandro, eu não tenho condição nem de pensar no que eu quero jantar. Eu tava exausta, assim, mentalmente falando, sabe? E eu pensei que só eu tava assim. Eu falei assim, gente, não é possível que só eu tô assim. Só que, conversando com o Leandro, na hora que ele me pegou, ele falou assim, cara, tinha um pessoal saindo muito revoltado dessa prova. Tinha um pessoal muito mal. Aí eu, é mesmo? Perguntando assim, né, pra eu tentar ter uma ideia. E ele falou que realmente saiu uma galera muito mal, o pessoal xingando, assim, sabe? Porque a prova tava muito diferente, porque eles não gostaram da prova, enfim. E aí assim foi, sabe? Mas é aquilo, né? Se tá difícil pra gente, a gente sempre acha que tá muito difícil pra gente e que só é pra você que tá acontecendo isso. E não é. Óbvio que a prova ia mudar, óbvio que ela ia estar diferente. E se ela foi bem fora do padrão, e se eu, né, mais ou menos ali me preparei, obviamente que ia estar ruim pra todo mundo, né? E isso a gente também tem que ser bem pé no chão, sabe? A gente não pode se cobrar além da conta, porque o ideal é que a gente tente entender que se tá ruim pra gente, tá pra todo mundo. A gente não é pior que os outros. Obviamente que alguns se prepararam mais, outros se prepararam menos, cada um sabe o quanto foi. Mas assim, é uma prova sobre medicina, então não tem muito, né? Somos médicos, né? E essa prova não avalia e ela não define a nossa qualidade como pessoas e como formados. Ela é uma prova de conhecimentos gerais e que muitas vezes vão cair temas que são totalmente fora da curva. Então, a gente ficar com esse sentimento de que, eu sou ruim, eu não sou bom, eu sou burra, meu Deus do céu, não vai adiantar. Eu sei que dói, tanto é que depois eu tentei, cheguei em casa, chorei, me permiti chorar 15 minutos.
pus tudo pra fora. Depois sentei, comi um negócio que eu gostava, peguei uma pipoca, tomei um refrigerante, assisti um filme, água com açúcar e pronto. Me permiti sofrer aquilo, porque não é o que eu tava esperando, e como a gente coloca a nossa expectativa lá no alto pra, né, meu foco era essa prova, era a prova da USP, então você fica ali, sabe, num estado de ansiedade, de nervosismo muito alto, mas a gente não pode também colocar a gente tem que vivenciar essa dor de você saber que você não foi tão bem quanto deveria. Mas será que realmente eu poderia? Era possível? Não sei, porque foi uma prova totalmente diferente do que todo mundo se preparou. Então, estava assim pra mim, estava assim pra todo mundo. E isso não mede a médica que eu sou. Então, ter essa percepção faz com que a gente não afunde emocionalmente falando em relação à preparação das provas. E até porque, assim, ainda ia ter prova depois. Eu ainda vou fazer outras provas, pode ser que você ainda vai fazer outras provas. Então, assim, só porque você não foi bem em uma prova, não leve isso pro pessoal. Isso não é sobre quem você é, sobre o médico que você é. Isso é sobre um conhecimento, sobre o que uma banca resolveu cobrar. E assim, na semana seguinte eu tinha a prova do IANSP, por exemplo, pra fazer, e era uma prova que eu não tava, né, assim, não era meu objetivo principal, mas eu fui pra fazer da melhor forma possível. E se a gente se deixa abalar num grau além do que realmente faz sentido, a gente acaba se prejudicando na sequência para outras coisas. E também questionando coisas que não são razoáveis de se questionar. Então, enfim, queria deixar isso aqui de reflexão pra vocês, porque eu vi muita gente falando sobre, meu Deus, teve gente tirando mais de 80, não tá passando e tudo bem. Gente, é uma prova. Eu não sei, assim, vocês no vestibular, eu não sei qual foi o nível de dificuldade que foi o vestibular de vocês, mas o meu foi difícil pra caramba. E foi assim. E, novamente, a gente tá vendo, assim, né, eu tô vendo a mesma coisa que foi pra mim no vestibular. Então, assim, vai ser difícil mesmo. Então, entenda que tá difícil pra você, vai tá difícil pra torcida do Flamengo e a do Corinthians. E cada dia vai ficar pior. Então, escolher bem a sua preparação. E não importa também o que você puder escolher. Porque tem muita gente que vem aqui pra mim e fala, Nath, mas eu não posso pagar pelo Medicurso, eu não posso pagar ainda pelo Medigrupo. Eu sei que os caras são muito bons e tudo mais, mas será que realmente você tá se dedicando no que você pode fazer? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala que a gente tem que fazer as coisas, tudo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. E é sobre isso, é fazer conforme o que eu posso fazer, o que eu aguento, o que eu dou conta de fazer. Além disso, Deus vai suprir o que eu precisar. Não adianta você querer se cobrar algo que estava além das suas forças, algo que estava além do que você poderia fazer. Não compensa. Essa prova vai medir um conhecimento X específico e tem várias variáveis que podem não dar certo no dia. Então, assim, você pode estar com diarreia no dia, você pode simplesmente não conseguir chegar pra prova, você pode, na hora da prova, ficar do lado de um estádio que vai ficar ali fazendo barulho e isso vai te prejudicar. Isso tem como você controlar? Não, não tem. Mas o que estiver ao nosso controle, a gente tem que fazer conforme as nossas forças. E não se cobrar além disso também, né? Então, ter essa noção e esse equilíbrio faz muito bem pra mente, assim, tentar trabalhar isso ao longo do ano também, sabe que dá pra fazer algo mais? Você pode ir um pouquinho mais além? Então vá, mas não ultrapasse aquilo que é a sua força, sabe? E não se deixe diminuir por conta de um resultado de uma prova. Isso não mede quem você é. Então, acho que isso é o meu recadinho pra todo mundo que tá fazendo prova. Você não é o resultado dessa prova. Você é muito mais que isso. As provas não medem que médico você é e o médico que você quer ser. Isso só mede um conhecimento X específico que, no final das contas, não mede a qualidade de médicos. Só mede uma fração da tecnicidade que é ser médico, sabe? Não adianta você dominar todos os conteúdos, mas você não dominar a arte de ser médico. Então também invista nisso e pense nisso. Você pode não ter ido bem numa prova, você pode não passar, mas você vai continuar sendo um excelente médico. Não deixe ninguém questionar isso na sua vida, tá bom? Esse é o meu recadinho pra vocês. Um beijo e até o próximo.